Bom, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora tratar de um assunto tão importante nesta terça-feira, principalmente para o torcedor botafoguense, né? Que é desse imbróglio envolvendo Luiz Henrique, Real Betis, Botafogo. Há muitas informações rolando por aí de que o Luiz Henrique vai permanecer no Betis, de que ele vai jogar no Botafogo e ser emprestado para o Lyon, de que ele vai ser comprado pelo Lyon e emprestado pelo Botafogo. Fato é que eu venho trazer para vocês a verdade. Nesta terça-feira, qual é a verdade envolvendo essa negociação do Botafogo com o brasileiro, o atual jogador do Real Betis? Fato é que, num primeiro momento, o Botafogo e o Real Betis estão acertados, tá? Então os dois clubes já entraram em um acordo para o Luiz Henrique ser jogador do Botafogo. Isso por quê? Só para você, torcedor, entender o cenário. O Betis tem o desejo de vender o Luiz Henrique. Mas Vini, por que, se ele é titular no time do Maurício Pellegrini, ele já atuou 20 partidas nessa temporada, por que o Betis quer vender esse jogador? O Betis quer fazer grana. E para acalmar um pouco os ânimos do Manuel Pellegrini, né, treinador da equipe, porque o treinador chileno quer permanecer, né, quer que o Luiz Henrique fique no clube, porque considera um atleta muito importante, é titular da equipe, né? Então o Betis falou, ó, beleza, Botafogo, você quer comprar? Então eu preciso que você deposite aí 16 milhões de euros com mais 4 milhões de euros por bônus e metas que o Luiz Henrique atingir. E eu já vou deixar duas contratações aqui engatilhadas para o nosso treinador, para ele não, entre aspas, né, encher o nosso saco. E aí os dois clubes, as duas equipes entraram em um acordo. O Botafogo aceitou pagar 16 milhões de euros, mais 4 milhões por bônus caso o Luiz Henrique aceite, né? Mesmo que o Manuel Pellegrini esteja contra essa venda. Já aconteceram várias reuniões entre Real Betis, Botafogo, Luiz Henrique e os empresários do Luiz Henrique. Na semana passada, estava tudo certo, inclusive com o jogador e com os empresários do jogador, porque àquela altura o Textor concordou em acertar a venda do Luiz Henrique para o Lyon e que após essa venda ele fosse emprestado ao Botafogo. Só que após esse acerto, né, depois de todos entrarem em um acordo, o Textor, sócio, o dono majoritário do Botafogo, da SAF do Botafogo, né, foi lá e mudou esses termos. Então a mudança fez com que o Luiz Henrique fosse vendido ao Botafogo e com uma possibilidade dele atuar no Lyon, tá? E isso acabou fazendo com que o jogador e os empresários do atleta voltassem atrás do negócio. Porque o desejo do Luiz Henrique nunca foi sair do Betis. O Luiz Henrique sempre quis permanecer por lá. Só que o atleta, sabendo desse desejo do Betis em vender ele, em fazer caixa, em fazer grana, o Luiz Henrique pensa, cara, mas eu não quero voltar para o futebol brasileiro, não é nada contra o Botafogo. O atleta, nesse momento, não quer voltar aqui para o nosso futebol. Então ele deseja permanecer no futebol europeu, para que aí a gente sabe que tem mais chance de ser convocado para a seleção, de construir uma história um pouco mais consolidada por lá. E aí fez com que esse acordo não tivesse tanto acordado assim, né? E aí as partes voltaram um pouco atrás. Após algumas conversas, algumas reuniões, os empresários do Luiz Henrique conseguiram convencer o John Textor de que ele, fosse vendido ao Botafogo, mas que ele tivesse um tempo determinado para jogar no Lyon, tá? E isso fez com que o Textor aceitasse. E se o martelo for batido, né, se o Luiz Henrique de fato for vendido ao Botafogo e nessa cláusula, nesse termo, esteja acordado de que ele vai jogar no Lyon por um tempo determinado, ele vai assinar um contrato de 5 anos com a equipe brasileira, tá? Então, nesse momento, o Botafogo espera um aval do Luiz Henrique, um aval dos empresários do moleque, para que ele, de fato, assine esse contrato e, posteriormente, né, volte ao futebol europeu, ao Lyon, que é uma equipe que, inclusive, o Textor também é sócio, é dono, né, da equipe. Só que há um probleminha aí, não por parte do Botafogo, mas por parte da equipe espanhola. Se eu citei que o Betis quer vender o atleta, perdão, o Betis de certa forma está um pouco pressionado nessa situação.
porque a janela de transferências lá do futebol espanhol se encerra nesta quinta-feira. Então aí tem 2 dias para de fato selar esse acordo. E o Textor, convenhamos, cara, que não é bobo nem nada, ele de certa forma tá jogando o clube contra ele mesmo e contra o treinador, né? Se o clube já tem 2 contratações encaminhadas e espera essa grana para que essas contratações venham, e o treinador não quer se desfazer do jogador, o Textor tá jogando o clube contra o tempo, cara. Então deixa rolar, deixa eles se resolverem lá. Eu aceitei pagar o que eles querem, então agora só tô esperando a decisão do jogador, se ele quer jogar aqui ou não, né? O Textor não é bobo, né? O Textor sabe negociar, sabe como tratar essas narrativas, e agora, de certa forma, inclusive acaba jogando o jogador, o atleta contra o clube, né? Porque imagino, tá? E agora não é informação, é o que eu tô imaginando, o que eu tô pensando, é que o Luiz Henrique, de certa forma, também deve estar se sentindo pressionado em relação ao Betis, que, cara, e agora? Faltam 2 dias, o clube não me quer, mas eu não quero jogar no futebol brasileiro, eu quero permanecer na Europa, o que eu faço? Tenho que tomar uma decisão, né? E os empresários também devem estar pensando nisso. Fato é que essa negociação, esse acordo, se o atleta vai aceitar os termos e vai vir jogar no Botafogo ou não, deve ser concretizado até quinta-feira, porque é o prazo máximo que o Betis vai ter aí para contratar e também para vender atletas, né? Então, essa semana isso tudo vai se encerrar, mas neste momento a realidade é essa, cara. O Botafogo e o Textor, muito inteligente, né? O Textor jogando o clube contra o atleta e contra o treinador, só esperando o Luiz Henrique tomar a decisão se ele vai querer ou não jogar no Botafogo nessa temporada de 2024. E aí, rapaziada, o que você achou? O que você tá achando aí dessas negociações? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.